Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marden de Pádua, sou professor formado em História e Pedagogia e mestre e doutor em Educação pela PUC Minas. Bom, eu tenho esse meu canal no YouTube, bastante amador, sem maiores pretensões. De vez em quando eu solto alguns vídeos com temas educacionais de assuntos pertinentes para nós profissionais da educação. E no meu canal tem alguma coisa sobre BNCC, vídeos envolvendo currículo e também o novo ensino médio. E foi exatamente por isso que eu resolvi gravar esse novo vídeo agora, com 7 perguntas e respostas sobre o novo ensino médio. Algumas pessoas me pediram, no vídeo que tem no meu canal eu falo da carga horária especialmente, fui percebendo várias dúvidas que vão além da carga horária. Então, a ideia desse vídeo agora é socializar informações, trocar um pouco as informações sobre alguns pontos importantes desse novo ensino médio do Brasil. Então, esse vídeo é para você que de alguma maneira tem uma relação com o novo ensino médio ou quer prestar algum concurso público na área educacional, cujo esse tema, sem dúvida nenhuma, pode aparecer. Então vamos lá, eu já vou apresentar para você as 7 perguntas, então você já sabe exatamente o que eu vou tratar aqui. Se for do seu interesse, você fica até o final. São 7 perguntas que não se esgotam, evidentemente, o novo ensino médio é mais complexo do que essas 7 perguntas, mas eu separei, pelo menos numa primeira parte, 7 dúvidas muito comuns, muito recorrentes. Se o novo ensino médio é uma lei, eu vou discutir isso na primeira pergunta. Ele é obrigatório ou não? A segunda pergunta, eu vou discutir a relação do novo ensino médio com a Base Nacional Comum Curricular do ensino médio. Há muita confusão aqui, vale a pena a gente esclarecer. A terceira pergunta é sobre os princípios pedagógicos desse novo ensino médio brasileiro. Depois eu vou comentar sobre as mudanças na carga horária e os prazos para implementação, uma dúvida muito comum. E aí eu chego nas 3 últimas perguntas, que são muito conceituais, mas são muito importantes. Se a pessoa não entender o que são itinerários formativos, unidades curriculares e os eixos estruturantes, a pessoa não entende, com certeza, esse novo ensino médio. Outros temas ficam pendentes aqui, caso seja do interesse, quem sabe eu gravo um outro vídeo envolvendo o Enem, envolvendo EAD, parcerias, tem muita coisa também ainda para falar, né, sobre esse novo ensino médio. Então, sem maiores delongas, vamos lá para a primeira pergunta. O ensino médio brasileiro, o novo ensino médio, é uma lei? É uma legislação? Essa é uma pergunta muito comum. Ele é obrigatório? A rede pública e a rede privada, elas têm que aderir a esse novo ensino médio? Ou é uma opção? Se sim, quando? Qual é o prazo para implementar esse novo ensino médio? Então, olha só, primeira coisa, é uma lei. Não tem conversa. O novo ensino médio, ele começou como uma medida provisória lá em 2016. Na época, o presidente era o Michel Temer. Foi até bastante criticado por tentar mudar um segmento da educação básica via medida provisória. Muito debate foi feito aqui, envolvendo as áreas de conhecimento, envolvendo as disciplinas. Enfim, chegou-se ao Congresso Nacional e foi sancionada como uma lei 13.415, lá de fevereiro de 2017. Então é a famosa Lei 13.415 de 2017. Vocês estão vendo a captura de tela aí da legislação original. É uma lei que altera a LDB, não a LDB toda, evidentemente, mas o capítulo da LDB que trata do ensino médio é profundamente alterado pela Lei 13.415. Essa é a lei do chamado novo ensino médio, a chamada reforma do ensino médio. Se é lei, vale para todos, rede pública, rede privada e também para as modalidades educacionais. EJA, educação quilombola, educação do campo, educação profissional, todas essas modalidades são também afetadas pelo novo ensino médio. Bom, além de ser obrigatório para escolas públicas e privadas, é muito importante, especialmente se você for implementar o novo ensino médio na sua escola ou vai fazer um concurso, que você conheça
a atualização feita a partir dessa lei lá nas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. Veja bem, a gente já tinha uma diretriz curricular nacional do ensino médio. Como veio a lei do novo ensino médio, foi preciso atualizar essa diretriz, não criar uma nova. E na hora de atualizar essa diretriz, todos os conceitos, os detalhamentos estão dentro dessa atualização. Então, recomendo a você que quer entender bem o novo ensino médio, não só ler a lei 13.415, mas principalmente fazer a leitura aqui das diretrizes curriculares nacionais do novo ensino médio atualizadas, né? É a resolução número 3, lá do finalzinho de 2018, novembro de 2018. Nesta resolução, a gente tem aqui grande parte da explicação dos conceitos do novo ensino médio, os itinerários, as unidades curriculares, a questão do Enem, a questão do EAD, está tudo aqui dentro das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. Como o próprio nome fala, diretriz dá um detalhamento, dá um horizonte, então é obrigatório a leitura deste documento. Então a primeira pergunta, o ensino médio brasileiro é uma lei? Sim, o novo ensino médio é uma lei. E o prazo, você anota aí, está descrito inclusive dentro desta diretriz. Início do ano letivo de 2022 é o prazo limite para a implementação do novo ensino médio. Ou seja, qualquer instituição de ensino tem até o início do ano letivo de 2022 para começar o novo ensino médio. Ou seja, você pode iniciar a sua primeira série do ensino médio até o início do ano letivo de 2022. Nesse formato, é claro, do novo ensino médio. Várias escolas começaram antes, começaram em 2021, começaram inclusive em 2020. A gente tem experiência parecida inclusive em 2019. O prazo limite, o prazo máximo é o início do ano letivo de 2022. Partimos então para número 2. Qual a relação entre o novo ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular do ensino médio? Não são a mesma coisa, embora são absolutamente dialogáveis. Então, olha que interessante, a gente está vendo aqui um esquema da BNCC. Essa é a BNCC do ensino médio. Ela se estrutura a partir de áreas de conhecimento, área de linguagens, matemática, ciência da natureza e ciências humanas, e essas áreas do conhecimento têm as suas competências específicas e as suas habilidades de cada área. É interessante porque a base do novo ensino médio, diferente da base do ensino fundamental, você não tem explicitamente os componentes curriculares tão definidos como a gente tem na base do fundamental, por exemplo. Então, essa BNCC do ensino médio é o núcleo comum, é a base, é o obrigatório que toda escola brasileira precisará cumprir. Você sabe, a base é um documento normativo, né, obrigatório para rede pública ou rede privada. Então, o novo ensino médio, ele tem uma parte que é a BNCC. Então, quando você vai querer, de alguma maneira, saber o que eu preciso abarcar na minha escola, nesse novo ensino médio, em relação à parte comum, eu abro a BNCC. Então, a BNCC me dá as habilidades das áreas do conhecimento. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é toda a mudança que o novo ensino médio implementa em relação aos itinerários formativos, em relação à carga horária. Isso não é a BNCC que nos dá, é o próprio novo ensino médio. Então, o novo ensino médio e BNCC, eles são complementares. Uma parte do novo ensino médio é a própria BNCC do ensino médio. A outra parte do novo ensino médio envolve os itinerários. Você não vai abrir a Base Nacional Comum para encontrar os itinerários mastigados, detalhados. Não é essa a função da base. Nós vamos comentar sobre os itinerários aqui. Os itinerários formativos você não encontra na BNCC. Cada sistema de ensino, cada instituição irá criar os seus itinerários com base em referenciais curriculares para a elaboração desses itinerários, que é um outro documento.
que é um outro material. Então a BNCC te dá a base, o núcleo comum desse novo ensino médio. Essa outra parte, que são os itinerários, você não encontra na BNCC. Então são complementares, mas não são sinônimos. Com isso a gente vai para número 3. Muito importante essa pergunta, né? Quais são os princípios pedagógicos que norteiam de fato esse novo ensino médio? Vamos começar com uma premissa. Esses princípios do novo ensino médio, eles já têm um eco na nossa LDB, nos princípios, especialmente o artigo 3º da LDB, com aqueles incisos todos que vão listar os princípios da educação básica. Só que o novo ensino médio ele tem alguns pilares muito específicos, né? Talvez o mais famoso, o mais comentado é o projeto de vida. O projeto de vida é um fundamento, é um princípio obrigatório do novo ensino médio. Algumas escolas, algumas redes vão estruturar o projeto de vida como um projeto, outras como uma disciplina mesmo, de caráter anual, com uma aula semanal ou 2. Fato é que o projeto de vida precisa estar na configuração do novo ensino médio da sua escola, seja permeando o currículo, seja como uma disciplina à parte, seja como um projeto. Isso é da sua escolha, mas o projeto de vida não pode ficar de fora. É nesse projeto de vida que o estudante autônomo e protagonista vai pensar, né? Vai estruturar as suas escolhas, seus desejos, seus hábitos, suas aptidões, pensando no mundo do trabalho e pensando no que ele gosta e no que ele quer fazer. A gente sabe que o novo ensino médio, no ideal do novo ensino médio, as escolas vão conseguir ofertar escolhas para os estudantes. Esse é o ideal da legislação, que as escolas consigam criar itinerários de modo que esses alunos vão poder escolher. Nem toda escola brasileira vai conseguir fazer isso, mas este é o horizonte. E aí o projeto de vida, ele dá subsídio, ele dá fundamento para o estudante fazer essa escolha de forma mais consciente, mais debatida, mais racional. Então o projeto de vida é esse estudante pensando nele mesmo, no que ele quer para a vida dele, no que ele quer para o futuro dele e como que a escola pode ajudá-lo a fazer escolhas. Outro princípio muito importante é a resolução de problemas. As competências, as disciplinas, as habilidades, elas estão envoltas na resolução de problemas complexos da vida cotidiana. Ou seja, o conteúdo pelo conteúdo não é mais uma premissa do novo ensino médio. O conteúdo está lá, o objeto de conhecimento está lá, mas as habilidades também estão ali para deslocar esse conteúdo de alguma maneira para que ele faça sentido na vida desse estudante, resolvendo problemas do seu território, da sua realidade, do seu cotidiano. Então, o conteúdo ele passa a ter um papel da resolução de problemas, né? O estudante não basta saber o que é uma coisa. Ele tem que entender para que serve e como que aquele conceito que ele aprendeu resolve uma questão, interfere e impacta em alguma questão do cotidiano. Isso é um foco, é um princípio do novo ensino médio. Sempre pensando na formação integral dos sujeitos, que já é um princípio da Constituição Federal no Brasil. O sujeito cognitivo, mas também psicomotor, social, cultural, enfim. Esse aluno como um todo, esse estudante como um todo, o novo ensino médio não pode perder de vista. E aí a gente chega no pilar interdisciplinar. Vocês vão lembrar que a BNCC do ensino médio é por área, não é por disciplina. É claro que as escolas podem se estruturar por disciplina. A grande maioria vai fazer isso, inclusive, vai continuar fazendo isso. Mas a BNCC dá um recado, ela estrutura por áreas. O quanto mais a gente conseguir essa interdisciplinaridade, melhor. Seja no núcleo comum da BNCC, seja principalmente na criação dos itinerários. Então esses 4 pilares aqui, eles se interpenetram e de alguma maneira eles desafiam a todos nós profissionais da educação a pensar um novo ensino médio que consiga chegar
minimamente nesses princípios ao longo do tempo, claro, com as regionalidades todas do Brasil, com as desigualdades todas também que assolam a nossa educação. A gente nunca pode esquecer disso, né? Esses princípios, esses pilares, eles estão num plano ideal. O plano real, a gente sabe como que a educação brasileira é desigual e como que a gente vai ter dificuldade para conseguir galgar esses princípios. Bom, é muito importante quem quiser mergulhar depois na normativa, na íntegra, na fonte, isso é muito importante da gente fazer. Tem muita videoaula, palestra que vai falando do novo ensino médio e não cita artigo nenhum da diretriz ou da lei. Então, deixo aqui para vocês, quem quiser tirar um print, né? Em que momento esses princípios do novo ensino médio aparecem nas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. Está aqui a captura de tela. No artigo 5º, você terá o esmiuçamento de todos esses pilares do novo ensino médio brasileiro. E na própria Lei 13.415, se a gente pega o artigo 35A e vai até o parágrafo 7º, a gente tem aqui uma síntese dos pilares. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, e pensando a construção do seu projeto de vida na formação dos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. É uma síntese daqueles pilares que a gente encontra na Lei 13.415 e encontra isso mais pormenorizado dentro das diretrizes curriculares nacionais do novo ensino médio. Vou sempre lembrar isso. Se você quer algo mais detalhado e esmiuçado, corre para as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. Ok, pessoal? Quarta pergunta, já passamos da metade aqui. Quais as principais mudanças na carga horária e quais os prazos para implementação? Até comentei já um pouco sobre os prazos. Eu tenho um vídeo específico sobre carga horária dentro do meu canal. Então aqui eu vou fazer um resumo sobre a grande mudança, na minha opinião, que impacta as escolas, que é a questão da carga horária nesse novo ensino médio. Bom, pessoal, a gente tem, com a Lei 13.415, uma série de mudanças na carga horária e na arquitetura curricular da escola. Vamos por partes. Vamos entender esse esquema aqui, retângulo por retângulo. A gente tem, primeiro, uma parte comum, que tem um máximo de 1.800 horas em 3 anos. Estamos falando da BNCC. Estamos falando que toda escola brasileira precisará fazer uma conta nos próximos anos. Qual conta é essa? Como que eu, escola, vou distribuir 1.800 horas em 3 anos? O próximo slide eu vou deixar algumas possibilidades. A lei ou a diretriz do ensino médio não vai te obrigar a uma distribuição. Essa distribuição ficará por conta dos sistemas de ensino. Um outro ponto importante é que a carga horária mínima por ano passa a ser 1.000. Depois há um aumento progressivo disso, mas nos próximos anos, a partir da implementação, a gente tem que cumprir 1.000 horas por ano. Então você já vai fazendo umas contas aí. Bom, eu tenho 1.000 horas por ano, mas do núcleo comum obrigatório da BNCC, eu tenho 1.800 horas em 3 anos. Então vocês já perceberam que vai sobrar alguma coisa aí, essa conta não fecha só com a parte comum. Claro que não fecha mesmo, porque tem uma outra parte, a gente apelida ela de parte flexível. Esse nome nem aparece, né, na lei e na diretriz, por isso que está em aspas, é um apelido que a gente dá para os itinerários formativos. Aí sim, a outra parte do currículo do novo ensino médio, chamada itinerários formativos, que ela tem um mínimo de 1.200 horas em 3 anos. Se vocês somarem o máximo de 1.800 da BNCC com o mínimo de 1.200 dos itinerários, dá quanto? 3.000. 3.000 horas é o total dos 3 anos, vai certinho com a 1.000 horas por ano que a gente acabou de falar.
Então a escola brasileira ela tem que começar a pensar e estruturar o seu currículo distribuindo essa carga horária da BNCC e distribuindo a carga horária da parte dos itinerários. O artigo 10 das diretrizes é muito claro. Leiam comigo. Os currículos do ensino médio são compostos por formação geral básica, que é a BNCC, e itinerário formativo, indissociavelmente, um dialogando com o outro. Na BNCC tem um teto de 1.800, não pode passar, mas pode ser menos. E na parte dos itinerários tem um piso de 1.200. Pode passar, mas não pode ser menos. Então aqui, pessoal, a gente tem que ter uma noção desse mínimo e máximo, porque as inspetorias e superintendências do Brasil inteiro nos próximos anos fatalmente vão mergulhar nessa distribuição de cada escola, seja pública, seja privada. Vamos tentar entender isso com alguns exemplos possíveis de arranjos curriculares. Confere comigo aí esse primeiro quadrinho que eu simulei aqui escolas, né, hipotéticas com 3 linhas, tudo BNCC no primeiro momento. Vamos perceber aqui as contas que eu fiz. Nessa primeira linha, essa escola A, vamos chamar de escola A, ela dividiu 1.000 horas para a primeira série de BNCC. Isso dá aproximadamente 30 aulas, em média, né? Então a primeira série dela já tem 1.000 horas, só de BNCC. Lembra sempre que a gente tem que ter 1.000 horas por ano, seja de BNCC, seja de itinerário. Então só aqui nessa escola, na primeira série dela de BNCC, ela já colocou 1.000 horas. Ótimo. A segunda série dela, aí ela já emagreceu bastante a carga horária da BNCC, foi para 400. E a terceira série ela manteve 400, porque não pode passar de 1.800. Então ela já fez essa conta, se ela gastou 1.000 horas na primeira série, só sobrou 800. Então ela dividiu 400 num ano, 400 no outro ano. Essa foi o arranjo curricular dessa escola. A escola B, a escola hipotética letra B, fez diferente. Ela pegou as 1.800 horas e dividiu certinho 600, 600, 600. Primeira, segunda e terceira série. 600 vezes 3, 1.800 horas. Pronto, ela dividiu de outra maneira. E a escola C fez uma outra maneira. Ela começou com pouca BNCC na primeira série e foi aumentando. 400 horas na primeira, 600 horas na segunda série do médio e 800 horas lá na terceira série. Tem escolas do Brasil que vão fazer igual a escola A, mais carga horária de BNCC na primeira série. E aí vai diminuindo. Tem escolas que vão fazer igual a escola C. Começa pouquinho de BNCC na primeira série e vai aumentando. E tem escola que vai distribuir tudo de forma equânime. Agora, olha só, vamos pensar essas mesmas escolas A, B e C. Vamos olhar aqui para a tabela de baixo. Como que elas estruturaram os itinerários, então? Lembrando do quadro anterior. Não podemos ter menos de 1.200 horas de itinerário. A gente pode ter mais, mas não pode ter menos. Aqui eu peguei essas mesmas escolas e eu fui no mínimo. Ninguém quis passar de 1.200 horas de itinerário. Então acompanha comigo agora as duas tabelas para a gente fazer as contas. A escola A tinha colocado 1.000 horas de BNCC. Aí ela estruturou 0 horas para itinerário. Ela não vai trabalhar itinerário na primeira série, não tem problema. A lei permite isso. E ela cumpriu as 1.000 horas. Agora, olha que interessante. Essa escola A, na segunda série do ensino médio, ela só colocou 400 horas de BNCC. Lembra que a gente tem que ter no mínimo 1.000 horas. Então, inevitavelmente, ela tem que ter 600 horas aqui de itinerário, com mais 400 de base, 1.000. Então, são várias contas, né, que esses arranjos curriculares irão impor às escolas, né? E a terceira série é a mesma coisa. Como a escola A tinha colocado 400 horas de base, deixou 600 horas para itinerário, para bater 1.000 horas por ano
E se a gente somar aqui os itinerários dessa escola, 600 com 600, 1.200. Então, bate a conta das 1.000 horas, bate a conta das 1.200 do itinerário e bate a conta das 1.800 da BNCC. Eu sei que é complexo, eu sei que falando assim dá um nó na cabeça, mas é aos poucos e é assim que a gente vai se acostumando com essas contabilidades e esses arranjos curriculares. É claro, gente, que eu estou numa situação hipotética. Eu podia extrapolar as 1.200 horas do itinerário. Tranquilamente podia fazer isso. Eu só não posso extrapolar aqui a BNCC. E aí vocês vão reparar que a continuidade da minha tabela é exatamente a relação da escola B e a escola C aqui em cima. Então, só para a gente acompanhar. Lembra que a escola B aqui em cima na BNCC fez 600, 600, 600. Tudo equânime de BNCC. Lá nos itinerários, ela continua equânime, mas ela colocou 400, 400, 400, que é o mínimo das 1.200 de itinerário. Da mesma maneira, a escola C, lá na base, tinha colocado pouquinha base na primeira série, 400 horas, não tem que dar 1.000? Então ela já colocou 600 de itinerário na primeira série e ela foi fazendo essa proporção, A base nacional dela vai engordando com o tempo. Os itinerários vão emagrecendo. Essa proporção vai nos acompanhar bastante. Se você tem muita carga horária, você vai extrapolar ela onde? Nos itinerários, porque ali tem um mínimo. Ali você pode ir além. Então, esse tipo de estrutura realmente vai impactar muitas escolas, porque elas vão pensar os itinerários formativos, seja lá quais forem, quantos forem, mas elas vão pensar isso dentro dessas contas de mínimo, de máximo e de 1.000 horas por ano. Dito isso, vamos para a nossa reta final. Estou falando tanto de itinerário formativo, afinal de contas, o que são itinerários? Várias palestras abordam isso, várias videoaulas, mas eu vejo pouca gente mergulhando na fonte. Então aqui eu quis ser bem normativo mesmo, né? Onde a gente encontra a definição dos itinerários formativos? Pessoal do concurso público aí, isso é obrigatório. A gente vai encontrar essa definição, não é na Lei 13.415, são nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio. O artigo 6º, o inciso 3º, é bem esclarecedor. Itinerários formativos, acompanha comigo. É um conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas escolas, pelas instituições e pelas redes de ensino que possibilitam ao estudante o quê? Aprofundar seus conhecimentos. Essa palavra é chave. E se preparar para o prosseguimento de estudos ou para o mundo do trabalho, de forma a contribuir para a construção de soluções de problemas. Olha aí as soluções de problemas específicos da sociedade. Pessoal, tem muita informação aqui. Primeiro, itinerário é um conjunto de unidades curriculares. Guardem isso. Segundo, ofertado pela escola e pela rede, Terceiro, possibilita ao estudante o aprofundamento nos conhecimentos. E quarto, pensar um procedimento no mundo do trabalho dentro da ênfase da solução de problemas do cotidiano dele, que são aqueles pilares do novo ensino médio. Então, itinerário é esse arranjo, é essa arquitetura curricular formado por unidadezinhas curriculares. Mas o que são essas unidadezinhas? Aonde que a gente encontra isso? É só continuar na nossa diretriz curricular aqui, que é a pergunta número 6, o inciso seguinte, você está lendo a diretriz curricular, o artigo 6º do inciso 3º, acabou de explicar o que são os itinerários. O próximo inciso, o inciso 4º, vai te explicar o que são as unidades curriculares. Então veja que interessante. Unidades curriculares são elementos, esse é o nome que está expresso na diretriz. São elementos com carga horária pré-definida, formadas pelo conjunto de estratégias, cujo objetivo é desenvolver competências específicas.
E olha só, podem ser organizadas em áreas de conhecimento, em disciplinas, em módulos, em projetos, entre outras formas de oferta, pessoal. Então, unidade curricular, a gente brinca que ela é um pouco de tudo. Ela pode ser uma disciplina com carga horária pré-definida, um módulo, um projeto, um clube, uma oficina. Pode ser num caráter de disciplina específica ou por área interdisciplinar. Então, recapitulando, itinerário é esse conjunto aí de unidades curriculares. E as unidades curriculares, elas são absolutamente o quê? Flexíveis. Então você pode estruturar um itinerário integrado de humanas com ciência da natureza ou de humanas com linguagem e criar algumas disciplinas ou criar alguns projetos que de alguma maneira estruturem o seu itinerário. Itinerário de esporte, itinerário da área da escrita, itinerário mais voltado para questão de física, química e biologia, fazer algo integrado nesse sentido, enfim, itinerário da medicina, itinerário mais voltado para as questões da arte, itinerário ligado à tecnologia. Aqui as possibilidades são muitas, né? E evidentemente você pode fazer parcerias também, o que extrapola até a minha própria pergunta, e aí eu vou parando por aqui. O importante é que vocês entendam que existe um núcleo, né, para a gente entender os itinerários que envolve os aprofundamentos. Então, o itinerário é sempre um aprofundamento, por isso que ele não é a mesma coisa da BNCC. Ele precisa aprofundar, subir um degrau de complexidade, mas ele envolve solução de problemas, ele de alguma maneira perpassa pelas áreas do conhecimento, mesmo se você criar disciplinas nas unidades curriculares, elas estarão ali invariavelmente dentro de algumas áreas do conhecimento, e você não pode esquecer do mundo do trabalho, né? De talvez estruturar o seu itinerário pensando nesse mundo do trabalho e pensando em possíveis escolhas dos estudantes. Para terminar, o que são os tais eixos estruturantes? No artigo 12, no parágrafo 2º das diretrizes curriculares nacionais, há uma mensagem que pouca gente tem se lembrado. Quando você for criar um itinerário, seja ele qual for, você tem que vincular esse itinerário ou esses itinerários a pelo menos um desses 4 eixos estruturantes que vocês estão vendo aí. A ideia dos eixos estruturantes, o nome é muito bom, né? São eixos temáticos. Eles estruturam o seu itinerário. Eles conectam o seu itinerário a esses princípios, seja de investigação científica, seja de intervenção e mediação sociocultural, seja dos processos criativos ou do empreendedorismo. Você pode pegar um desses eixos e um desses eixos vai ser o que vai estruturar o seu itinerário, ou 2, ou 3, ou os 4. Isso fica a critério do tipo de itinerário que você está criando. Fato é que pelo menos um desses eixos precisam estruturar o itinerário que você criou. E, para quem quiser tirar um print, eu mostro direto na fonte a explicação esmiuçada desses eixos estruturantes. Vocês estão vendo aqui o parágrafo 2º e os 4 incisos explicando um por um dos eixos estruturantes, embora o próprio nome já é bem autoexplicativo, né? A investigação científica envolve exatamente a pesquisa e a investigação. Os processos criativos vai envolver muito experimentos, modelos, protótipos, né? Sempre pensando a resolução de problemas. A mediação e intervenção sociocultural vai pressupor aí a mobilização de conhecimentos para mediar conflito, para implantar soluções ali para problemas no território. E o empreendedorismo, que não é uma questão financista, né? E envolve a proatividade do estudante para prestar serviços inovadores com o uso de tecnologia para resolver algum problema do cotidiano. Então, esses eixos estruturantes são muito importantes, pouco lembrados nas aulas e palestras sobre o novo ensino médio.
Chegamos ao final, pessoal, e eu deixei aqui para vocês essa última tela para você tirar um print aí, porque é uma colinha muito importante das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. Nessa cola, né, eu trago aqui esmiuçando os artigos e aonde estão alguns temas importantes. Se você quer ver os princípios, vai no artigo 5º lá das diretrizes. Se você quer ver as definições conceituais, o artigo 6º, foi lá que eu tirei os itinerários, as unidades curriculares, né? O artigo 10º e o 11º vão pegar toda a estrutura curricular, carga horária. O artigo 12 fornecerá sugestão de itinerário para as redes e por aí vai, né? Essa tela pode ajudar bastante a gente a consultar sobre o novo ensino médio. Bom, se você gostou, deixa aí o seu like, deixe comentários aí com outras dúvidas, para quem sabe a gente fazer uma parte 2. Muito obrigado e até a próxima.